Capítulo 63, Iron. Você extraiu a sombra com sucesso. É claro. Jinvoo cerrou os punhos. O caminho para a vitória desta batalha era um quebra-cabeça, e a última peça tinha acabado de aparecer. O cavaleiro negro que surgiu da sombra de Qin Shu era muito maior e mais forte do que ele. Uma mão brandia um martelo gigante e na outra repousava um escudo do tamanho de um adulto. O cavaleiro transmitia uma incrível sensação de perigo. Cara, eu sabia que o Qin Shu era um cabeça de músculos, mas essa coisa é... Mesmo nessa situação tensa, Jinvoo não conseguia não ficar impressionado. Por favor, escolha um nome para o soldado. Ah, é mesmo, um nome. Jinvoo olhou rapidamente para o lado. Igris estava sendo pressionado pelo boss, sua regeneração era a única coisa ao mantendo em combate. Corte. Um dos braços de Igris foi decepado. Merda, tenho que me apressar. Um nome. Ele deveria apenas usar o nome do caçador? Jinvoo balançou a cabeça. Não, seria bastante desagradável usar o nome humano em sua forma de morto-vivo. Espere, Qin Shu, Shu significa ferro. Ferro em inglês é Iron. Ele escolheu o nome. Assim que tomou sua decisão, a sombra recém-extraída foi nomeada. Iron, nível 1. Classe Cavaleiro. Classe Cavaleiro. Era a mesma de Gris, mas não era a hora de comemorar. Não temos tempo a perder. Jinvoo ergueu o queixo para o boss. Iron. Iron moveu seu corpo imenso e marchou em frente. Passo. 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 Seu corpo gigante estava transbordando poder, mas não tinha como essa coisa pesada enfrentar um boss tão ágil. Porém, Iron surpreendeu Jinvoo. O cavaleiro gigante estufou o peito e rugiu. Vá a Ifen. O quê? Uma mensagem apareceu na frente do confuso Jinvoo. Ring. Iron usou o grito provocante. O boss foi provocado. Uma habilidade de provocação. Qin Shu era um tanque de rank A. Como esperado, possuía uma poderosa habilidade de controle de agro e Iron, sua sombra, copiou perfeitamente essa habilidade. A cabeça do boss rapidamente virou em direção ao cavaleiro gigante. Deixando Igris, antes de eliminá-lo, para trás, o boss correu em direção a Iron como se estivesse possuído. Iron acompanhou usando o fortalecimento e resistiu aos ataques. Bom trabalho. Jinvoo acenou em aprovação. Enquanto isso, o braço de Igris se regenerou. Uma fumaça negra foi exalada do ferimento e, então, consertou o braço do cavaleiro. O boss continuava focado em Iron. Jinvoo e Igris iniciaram seu ataque combinado. Park Hye-jin estava totalmente sem palavras. A cena que acontecia à sua frente era algo de outro mundo. A essa altura do campeonato, já tinha perdido as forças até mesmo para ficar curiosa. Ao seu lado, An Song-yi perguntou baixinho. Uni. Park Hye-jin levou um momento para responder. Todas. Todas as lutas dos caçadores são assim? A voz da garota, cheia de desespero, falhava. A resposta de Park Hye-jin foi um pouco grossa. Se esse fosse o caso, acha mesmo que teria tirado minha licença? Go Myung-wan disse com um vazio no olhar. Estamos sonhando? Se isso fosse um sonho, definitivamente era um pesadelo. Park Hye-jin podia apenas assistir de boca aberta as bestas mágicas lutando contra algo imerso na escuridão. Ao mesmo tempo, uma preocupação surgiu em sua mente. Assim que sairmos, definitivamente seremos. Como sobreviventes, seriam minuciosamente entrevistados e investigados. Como ela explicaria tudo isso? Pensando em tudo que Sung Jinvoo mostrou nesse lugar, não conseguia imaginar como o governo reagiria. Ela disse isto aos seus companheiros caçadores. Mas bem. Tremendo sentado no chão, Yeon Ji-jeon abriu a boca com dificuldade. O fato de estarmos nos preocupando com o que faremos é assim que sairmos. Não é incrível? Os membros do grupo concordaram em sintonia. Eles estavam em uma dungeon de alto nível, um portal vermelho ainda por cima. Desde o momento que foram abandonados por Qin Shu, estavam apenas temendo a morte. Mas agora, estavam se preocupando com o lado de fora, como se sair vivos daqui fosse algo garantido. Isso era tudo graças a um único homem. Park Hye-jin desviou o olhar para Jinvoo. Sung Jinvoo, você. O temor em seu coração superou a surpresa e a gratidão. Perfura. A presa envenenada de Hazaka fincou no ombro do boss. Paralisia foi infligida. A resistência do alvo é muito elevada. Efeito cancelado. Sangramento foi infligido. A resistência do alvo é muito elevada. Efeito cancelado. Ultimamente, porque seus adversários ficaram muito mais fortes, os efeitos especiais da presa envenenada de Hazaka deixaram de ser importantes. Mesmo assim, deixar um ferimento era o suficiente. Ótimo. Enquanto cada vez mais feridas apareciam em seu corpo, os movimentos do boss começaram a desacelerar. Cac. Já fazia um tempo que o sorriso havia sumido do rosto do Yaki. Foram necessários Jinvoo, Igris e Iron sozinho para deixá-lo ofegante. Só um pouco mais. De repente, Iron conseguiu prender o boss em um abraço de urso. Agora. Com um sinal de Jinvoo, tanto ele quanto Igris recuaram. Os olhos do boss se alargaram. O que estão? Os feitiços dos magos das sombras caíram em Iron. Bang. Kabum. Boom. Tosse. Pela primeira vez, o boss demonstrou sentir dor.
O corpo daquele aqui se contorceu e os braços de Iron foram explodidos. Crack. O boss lançou um olhar rancoroso para Jinvoo. Caac. Jinvoo mais uma vez ficou temeroso do poder do boss. Mesmo com todo esse dano, ele ainda consegue usar tanto poder. Era realmente o boss de uma dungeon de alto nível. Contudo, a balança já pendia para Jinvoo. Arremesso de adaga. Da mesma maneira que deu cabo do Yaki arrogante, a assassina de cavaleiros voou em direção ao boss. Jinvoo até mesmo usou o toque do dominador para aumentar sua velocidade. Voz. A adaga alcançou o boss em um piscar de olhos. Kill. Percebendo que não conseguiria desviar, o boss desviou a adaga com sua tanto. Crack. Como prova da velocidade da assassina de cavaleiros, uma grande rachadura apareceu na tanto do boss. Ao mesmo tempo, tendo diminuído a distância entre ele e o boss usando furtividade via corrida, Jinvoo apunhalou a costela do Yaki com a presa envenenada de Hazaka. Perfura. Os olhos do boss se alargaram de dor. Tosse. Mesmo assim, o Yaki agarrou o pulso de Jinvoo. Seus olhos gritavam que não morreria sem causar estragos. Kaa. O boss ergueu sua tanto acima da cabeça de Jinvoo. O caçador abriu um largo sorriso de zombaria. O martelo gigante desceu com tudo na cabeça do Yaki. Cresce. Em uma queda arrasadora, a cabeça do boss foi com força em direção ao chão. Por trás dele estava Iron com seu martelo gigante e os braços já regenerados. O cavaleiro gigante ergueu seu martelo e golpeou novamente. Cresce. Igris estava se preparando para atacar também, mas embainhou a espada. Jinvoo também guardou suas adagas no inventário. Ring. Cresce. Você derrotou o boss da dungeon. Você subiu de nível. Cresce. Você subiu de nível. Ufa, finalmente acabou. Cresce. Jinvoo suspirou em alívio. Fora uma batalha difícil. Ele estava prestes a controlar sua respiração até que notou Iron. Ei, pare, já é o suficiente. Jinvoo impediu rapidamente o mais novo membro do seu exército. Iron estava quase atacando novamente com seu martelo, mas foi parado. Assim como sua forma humana, parecia que o cavaleiro gigante era lerdo de diversas maneiras. O cadáver do boss estava mutilado e irreconhecível. Bem, a sombra dele continua intacta. Jinvoo abriu um sorriso largo novamente. A sua recompensa após uma difícil batalha estava o aguardando debaixo de seus pés. O caçador ordenou com uma voz calma, porém, fria. Erga-se. Já era 3 da manhã. As feições dos 4 homens vigiando o lugar já estavam sombrias. Incapaz de continuar esperando, Yun Jae-shu se pronunciou. Vamos ficar de olho por aqui, por que não descansa pela noite, mestre? Os membros da minha guilda estão lá dentro. Como poderia descansar em uma hora como essa? Baek Yoon-ho estava determinado. Como mestre da guilda e como um caçador de rank S, não podia sair do lugar. De repente, Ansang-min berra surpreso. O portal vermelho. Yun Jae-shu e Jo Sung-chan também perceberam na mesma hora. O portal vermelho está abrindo. Eles venceram a dungeon. Pessoas. Pessoas estão saindo. Baek Yoon-ho cerrou o punho. Kim-shu. Kim-shu é o responsável por isso. Os 4 homens correram em direção ao portal. Incapaz de esconder sua emoção, Baek Yoon-ho procurou pelo rosto de Kim-shu entre os sobreviventes. Porém, após todos saírem do portal, não conseguiu encontrar Kim-shu. Tem algo de errado. Até mesmo Jo Sung-chan, que disse para todos confiarem em Kim-shu, perdeu sua postura confiante e adquiriu uma expressão confusa. Caçador a Park Hye-jin. Caçadores Go Myeon-wan e Yeon Ji-jol. Caçador Sung Jin-woo. Vendo Sung Jin-woo seguindo Ansong ir para fora do portal, um sorriso brotou no rosto de Ansang-min. Como pensei? O humor de Jo Sung-chan e Ansang-min mudou completamente de horas atrás. Porém, o sorriso rapidamente desapareceu do rosto de Ansang-min. Após os 5 caçadores, incluindo Sung Jin-woo, saírem do portal, o portal rapidamente sumiu. Não pode ser. Vocês são todos os sobreviventes? Com um rosto derrotado, Jin-woo concordou. Yun Jae-shu, que fez a pergunta, congelou. Não pode ser. Com os olhos lacrimejando, Yun Jae-shu começou a riscar o nome dos falecidos na lista do grupo. Era um trabalho triste, mas alguém tinha que fazê-lo. Baek Yoon-ho estava atônito. Apenas os caçadores de baixo rank voltaram? Nenhum de rank A ou rank B. Isso era impossível. O que tinha acontecido ali? Vamos, vou te levar para casa. Jinvoo estava prestes a deixar a cena do incidente com Ansong até que Baek Yoon-ho agarrou seu punho. Com licença, espere um pouco. Voz. Jinvoo se soltou da mão do caçador de rank S, e os olhos de Baek Yoon-ho ficaram afiados. Podemos conversar um pouquinho? Jinvoo virou. Estou um pouco cansado agora. Se tiver alguma pergunta, fale com os membros da sua guilda. Baek Yoon-ho não conseguia mais suportar isso. Ele revelou sua identidade a Jinvoo. Eu sou o mestre da guilda do Tigre Branco, Baek Yoon-ho. Os olhos de Jinvoo continuaram frios. E daí? Com a resposta fria de Jinvoo, as írises dos olhos de Baek Yoon-ho tremeram e se transformaram nas de bestas mágicas. Eram inumanos, olhos bestiais. Acabamos de perder 9 membros da guilda neste incidente.
Como mestre da guilda, tenho o direito de te fazer algumas perguntas. Isso não era um pedido. Era uma ordem. De certo modo, uma ameaça. Não importava como, Beck Yon-ho não tinha intenção de deixar Jinvoo escapar facilmente. Mas, de repente, os olhos de Jinvoo acenderam. Ele não estava nem um pouco intimidado pela hostilidade de um caçador de rank S. E eu acabei de salvar 3 membros da sua guilda. Sendo o líder deles, não deveria estar me agradecendo antes de tudo? Com a pressão sufocante emitida pelo caçador de rank E, o mestre da guilda escondeu sua hostilidade. Aquele homem tinha razão. Beck Yon-ho não tinha como discutir. Eu sinto muito. Assim que Beck Yon-ho curvou a cabeça, Jinvoo se virou de novo. Ansong-yi, estamos de saída. Ok. A estudante seguiu Jinvoo cuidadosamente enquanto observava Beck Yon-ho. Logo, a dupla entrou na van que tinham usado para chegar e deixaram a cena do incidente. O que aconteceu aqui? Com os pensamentos bagunçados, Beck Yon-ho rapidamente se dirigiu à única caçadora de rank alto entre os sobreviventes. Com licença, Park Hye-jin. A moça estava se aquecendo com um pouco de chá oferecido por Yoon Jae-shu e ergueu a cabeça. O que houve com aquele homem? Por que estava tão irritado? O grupo superou todas as dificuldades e todos deviam estar felizes por terem saído vivos do portal, então por que Jinvoo estava tão inundado de raiva? Park Hye-jin sacudiu a cabeça. Não tenho certeza. Ele derrotou o boss e proclamou algo 3 vezes na frente do cadáver. E ficou muito bravo depois disso. E estava tranquilo até então? Park Hye-jin desviou o olhar para Go Myeon-wan e Yoon Ji-jol. Os dois concordaram em sincronia. Que homem estranho. Beck Yon-ho disse enquanto olhava para o último lugar que avistara Jinvoo. Ansang-mi se aproximou de seu chefe como se o mau humor de Jinvoo fosse sua culpa. Peço perdão, mestre. Aposto que ele apenas estava cansado depois de tudo isso. Não vejo ele como uma má pessoa. Não, esse não é o problema. Senhor. Beck Yon-ho se virou e olhou nos olhos de Ansang-mi. Por que ainda não recrutou aquele homem? Esse senhor? Ansang-mi não conseguiu esconder sua vergonha. Mas essa vergonha não era nada comparada a de Beck Yon-ho. Contra mim. O caçador de rank S se lembrou do encontro dos seus olhos com os de Jinvoo momentos atrás e engoliu em seco. Gu. Se tivessem lutado agora, Beck Yon-ho tinha certeza que teria que estar pronto para perder um braço. Ou até mais. Entendendo as palavras do mestre da guilda, Ansang-mi rapidamente respondeu. Estou dando o meu melhor. Não está sendo suficiente. Os olhos de Beck Yon-ho reluziram. Sung Jinvoo. Como esperado, os olhos do chefe nunca erravam. A partir de agora, você tem todo o suporte da guilda à sua disposição. Precisa trazer aquele homem pro nosso lado a todo custo. Continua no próximo capítulo.